Está no ar Porto e Negócios. Aqui diretamente dos estúdios da Santa Cecília TV, iniciaremos hoje o nosso debate em relação aos portos do Brasil e também em relação ao Porto de Santos. Para isso, hoje eu recebo dois especialistas na área e aí tenho que parabenizar a produção, principalmente do programa Porto e Negócios, por cada vez mais estar trazendo juntamente a nós pessoas que possuem profundo conhecimento para todos esses debates inerentes à área portuária. Recebo hoje Carlos Poço, diretor de operações da Companhia Docas do Estado de São Paulo. Carlos, obrigado por ter presente aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Marcos. Recebo também hoje a nossa comentarista aqui, que possui conhecimento para debater estes assuntos em relação à Companhia Docas do Estado de São Paulo e também em relação ao Porto de Santos. Presidente da GLR e consultora portuária, Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado por estar aqui novamente com a gente. Prazer, Max, realmente é um prazer, um programa de expressão absoluta. Para iniciarmos o nosso debate, nós percebemos aí que este tema é um tema que sempre está em pauta e que a comunidade portuária precisa cada vez mais entender em relação a esta questão relacionada ao Portolog. Carlos, como é que nós estamos hoje em relação ao Portolog e quais são as reais dificuldades que nós temos em relação a este projeto de tamanha importância para o Porto de Santos? O Portolog é essencial, Marcos, porque hoje a gente tem já em números dessa safra, uma safra recorde. E desde 2014 a gente não acompanha mais congestionamentos aqui no Porto de Santos. Foi desenvolvido um sistema de cadastramento, o SGTC, que é o Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Caminhões, que amenizou muito isso. E em 2014 houve duas tentativas de contratação de uma solução que foi dado o nome de Portolog. O que seria o Portolog? É um acompanhamento e gerenciamento de todo esse tráfego que chega no Porto de Santos, desde a sua origem até a chegada no terminal. Tá? Hoje a NTT tem soluções para isso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vem controlando através de RFID, desde lá do Mato Grosso, por exemplo, de onde sai a maioria das cargas, até a chegada aqui em Santos. A Codesp teve duas iniciativas via RDC, que é um regime diferenciado de contratação, que não deram certo. Então nós resgatamos esses projetos, estamos estudando novamente para tentar otimizar o Portolog com RFID, automação nos gates, OCR e diversas outras tecnologias essenciais para o porto. Porque não adianta, nós somos o maior porto do Hemisfério Sul. Mas não adianta, Max, você só o maior, tem que ser o mais eficiente, tem que ser o melhor. Não tenha dúvida disso. E, Germaine, quando a gente fala nessa questão do Portolog, você é uma pessoa de sistemas, né? E eu não consigo enxergar um projeto dessa envergadura como o Portolog sem que a gente tenha um gate público, para que possa gerir todas essas exceções. Porque não adianta única e exclusivamente você fazer o agendamento de todos esses caminhões que venham a ter acesso ao Porto de Santos, sem que você necessariamente faça o processo de gestão da exceção. O que é a gestão da exceção? Aqueles caminhões que não estejam motivados, você faça algum tipo de ação inerente a isso. Você acredita que sem um gate público a gente consegue deixar um projeto como esse de pé, Germaine? Não, eu acho que o gate público ele é essencial porque você consegue controlar quase tudo, né? Mas depende muito das passagens e das verificações nos terminais intermediários que você tem. Então, assim, a questão do gate principal, ele vai filtrar de fato o que chega ao Porto de Santos. E você tem que ter esse agendamento executado. Caso contrário, nem o terminal consegue ter a operação ágil, como ele pretende. Por quê? Porque ele não está preparado para receber aquele caminhão está chegando num horário que não é devido, não está sendo esperado, inclusive, eventualmente, ou para desembarque da carga para o piso ou para embarque direto no navio, dependendo da modalidade. Então, o gate principal, ele é essencial para quê? Para poder filtrar de fato quem é que está chegando, para poder garantir a operação dos terminais.
Carlos, você tem esta mesma visão? Você acredita que sem um gate público a gente consiga fazer aí toda a gestão de motivação desses caminhoneiros? Isso faz parte aí do projeto da Codesp que você mencionou que vem sendo implementado. E aí você também mencionou a questão do SGTC, que é o sistema hoje que faz aí a questão dos agendamentos. Como é que está também sendo pensado esta questão das integrações? Porque, honestamente falando, fazer a parte do agendamento para que você faça a admissão, sem que você tenha as integrações com os terminais privados, talvez a gente não consiga ser tamanho eficiente como nós deveríamos ser. Isso está sendo pensado no projeto? Sem dúvida, Maxwell. Isso é muito importante, isso faz parte de um projeto de cadeia logística. Então envolve diversas áreas. E você tem que ter essa integração, que é através de um middleware. Isso é essencial. Tá? Você não consegue ter essa motivação e evitar essas exceções de caminhões que ficam rodando e circulando, orbitando no porto e que não deveriam estar ali. Entendeu? Você tem que ter esse controle e o Portolog vem para isso. Hoje tem um sistema já chamado Portolog, que é desenvolvido pelo SERPRO no governo federal, que vai substituir o SGTC. O SGTC não vai existir mais, o SGTC foi criado na Codesp. E aí você passa a utilizar essa plataforma que foi desenvolvida pelo governo federal. Pelo governo federal. E falando em desenvolvimento de sistema, Germaine, aí eu vou me utilizar do teu conhecimento, eu sempre me preocupo com a solução de continuidade, né? A gente sabe que o governo federal fez aí o desenvolvimento desta plataforma Portolog e se utiliza também de um middleware que hoje nós conhecemos chamado como KeyWare, né? Que é um middleware que vai fazer esta integração. Talvez o desenvolvimento inicial ele possa ser atendido pelo próprio governo federal. Mas como é que fica a solução de continuidade sistêmica, Germaine? Porque a gente tem a versão 1, a versão 2, existem as questões evolutivas, né? Como é que o governo federal, ou até propriamente a companhia As Docas do Estado de São Paulo, não para a gente só falar em problema, mas a gente falar em solução também, pode resolver uma situação como essa, Germaine? Olha, aí a gente parte um pouquinho para a questão da parceria público-privada, que eu acho que é uma grande solução em termos do Brasil de uma maneira geral. Muitas iniciativas, inclusive em Santos, da parte da alfândega, a gente utilizou desse recurso da parceria público-privada para quê? Para poder agilizar as implementações que a gente necessita e que, de fato, o governo, ou mesmo o SERPRO, não tem capacidade nem de equipe, né, nem disponibilidade de tempo para poder realizar. Então não adianta a gente ficar preso esperando aquilo que pode vir e no tempo em que ele venha. Eu acho que a gente tem que ter uma posição mais proativa, tá? E nesse sentido eu acho que a iniciativa privada ela é fundamental para poder alavancar, digamos, essa questão de investimento, que também é primordial, que você tenha o pessoal disposto a investir para estar sempre melhorando, a gente sempre numa melhoria contínua e para poder fazer as integrações todas necessárias ao perfeito funcionamento da solução como um todo. Eu falo isso porque a gente tem uma operação cíclica, né? E ela é transformada aí rotineiramente. Eu costumo dizer que hoje, por exemplo, os terminais de líquidos, eles vêm se adequando para um novo modelo de operação, por exemplo, né? Hoje eles estão muito mais focados na questão da estocagem do que necessariamente na questão da exportação, em virtude de disponibilidade desse commodity. Isso é natural. A gente passa por esta questão não só no líquidos, mas também muitas vezes no container, em commodities, em outras questões que a gente tem relacionado ao porto. E eu falo nessa questão de integração porque a gente sabe que a Codesp também fez investimentos em relação à questão do VTMS, que é uma ferramenta extremamente importante. E aí eu vou te pedir, porque inicialmente, Carlos, se você puder explicar para o nosso telespectador o que é o VTMS e posterior a isto também, se existe aí no planejamento da Codesp também fazer a integração não só do Portolog, mas também a associação direta ao VTMS, porque aí a gente consegue fechar o acesso terrestre e o acesso de mar também, Carlos. Exatamente. O VTMS é um sistema que faz o controle de entrada e saída das embarcações. Mas ele tem muito mais do que isso. É como se fosse o sistema de radar de um aeroporto. Exatamente, exatamente. É o melhor exemplo. E nós reformamos, a Codesp reformou ali na ponta da praia, a PIN, Ponte de Inspeção Naval, que hoje se chama CCVTMIS. É Centro de Controle do VTMIS. A gente já tem uma equipe operando ali 24 horas, o sistema ainda não está implantado, porque ele depende de convênios para a instalação das torres com os radares. Só uma área é da Codesp, que é a Ilha de Barnabé. Nessa área nós já começamos as obras, pedimos a compra do radar. As outras áreas são do Exército,
tinha uma área da Marinha que nós retiramos e colocamos outra área do Exército. Mas já está em operação, como se fosse uma demonstração, para que os operadores tenham familiaridade com o sistema. O que engloba o VTMIS? Tem uma regra, tem os sensores para meio ambiente, tem câmera CFTV de alta resolução. Câmeras térmicas. E a gente tem um controle de tudo que acontece no porto. E isso serve para integração, inclusive, com o Portolog. Por isso é muito importante essa integração. E qual é a plataforma hoje que a Codesp vem vislumbrando para fazer esta integração, Carlos, entre o VTMS e propriamente o Portolog? A gente tem estudo, você citou o Killer, que é muito importante. A gente tem ele em mente, está no nosso planejamento, porque tem muito uma questão de imediatismo, sabe, Marcos? Precisa fazer agora, precisa acontecer, não há um planejamento. Falta muito isso. E eu acho que isso é fundamental. A gente muitas vezes aqui, eu acho que o Porto de Santos ele vem passando por essa transformação e eu me utilizo muito desta informação, em certa oportunidade conversando com pessoas que participam aí de projetos de automação internacionalmente falando, eles mencionam aí que o processo evolutivo de automação demanda algo em torno de 20 a 25 Sim. anos. Eu acho que o Porto de Santos tinha que começar e nós estamos começando, né? Não é só uma questão crítica também, nós temos que partir por um processo de evolução. E aí você tem que ter o início. Se você não iniciar, muito dificilmente você consegue chegar num nível de excelência para automação. Mas, Germaine, quando a gente fala nessa questão de automação e integração destas plataformas, muito me preocupa a questão desta agilidade, como até propriamente o Carlos mencionou. Quando a gente faz a implementação desses projetos de grande envergadura, muitas vezes você tem aí uma série de órgãos aí anuentes que você precisa ter a aprovação, convênio, entre outros fatores, e que gera uma morosidade muito grande nesse sentido. Na tua percepção, Germaine, até pelo conhecimento que você tem em relação ao desenvolvimento de sistemas com alguns atores, como a Alfândega de Santos, Receita, qual é a solução? Como é que a Codesp consegue resolver, no teu entendimento, essas questões relacionadas à implementação desses projetos? Aí você tocou num pontinho assim meio delicado. Por quê? Na realidade, a gente vê iniciativas isoladas, entre aspas, infelizmente, né, da própria Codesp, da própria Alfândega, né, da própria Receita Federal, e, de certa maneira, falta aí uma integração nesse processo como um todo. Então, o que acontece? Que você falou, a automação ela é importante, a automação ela está sendo requerida pela Codesp e também está sendo requerida pela Receita Federal, né? Então, assim, os dois têm o mesmo objetivo, que é garantir a segurança da carga, garantir a agilidade, a facilitação do comércio exterior. Então, assim, a gente vê iniciativas paralelas que deveriam convergir. E aí que a gente diz o seguinte, deveria haver uma interação maior entre esses órgãos todos para que a gente conseguisse lançar, de fato, uma solução integrada, porque muitas vezes a gente acaba tendo que integrar com várias soluções. Ao invés de ter uma solução integrada, a gente tem que integrar com várias, e isso é ruim, é muito ruim. E na realidade, assim, você acaba desperdiçando esforços nesse processo como um todo. E algumas vezes você até tem algumas incompatibilidades que na hora de fazer a integração, os desenhos ou mesmo a especificação de informação, de campo, dado, etc., não é compatível e você não consegue efetivamente implementar essas integrações. A estrutura de dados não está compatível. Então, eu acho que falta, minha visão, tá? Falta que se faça um projeto único ou um grande centralizador de dados. Houve a proposta do Porto Sem Papel, a questão do banco de dados. Eu acho que a gente tem que dar um pontapé nisso. Eu não sei se é por Codesp, se é por Receita, porque cada um deles quer ter o seu banco de dados. Então, assim, eu acho que está faltando, se a gente remeter a alguns países, como outros, né, que têm soluções do tipo Portic, que é uma solução da parceria público-privado que visa integrar todos os órgãos, não sei se a gente deveria caminhar para aí, não sei, é algo a ser discutido, entendeu? Eu acho que o que eu temo é por essas iniciativas paralelas que não se conversam bem. E essa falta de integração rápida dos órgãos anuentes, de todos os órgãos que participam desse processo, porque isso é uma grande malha. E todos têm que estar integrados nessa grande malha para que a gente tenha fluidez. Sem isso não existe fluidez. Tem que fluir a informação, tem que fluir a carga
Também. A informação, a decisão, não é só a informação, a decisão, porque assim, a alfândega, digamos, ela faz toda a parte de fiscalização. Então, assim, você tem que ter todos os órgãos exercendo a sua atividade em cima desse processo e garantindo a fluidez. Caso contrário, você tem os entraves, você tem as paralisações. Então, assim, a gente tem que garantir isso. E o que é extremamente importante. A gente vai para um breve intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta para os nossos dois convidados. O mundo trabalha infraestrutura, processos e sistemas. E aí eu vou questioná-los. Por que no Brasil a gente trabalha sistema, processos e depois infraestrutura? Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, diretamente dos estúdios da Santa Cecília TV, e hoje eu recebo Calo Poço, diretor de operações logísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo, e Germaine Lilian Robson, presidente da GLR e consultora portuária. No último bloco, eu deixei um questionamento para os nossos dois convidados. Mundialmente, nós trabalhamos as questões de infraestrutura, processos e, posterior isso, sistemas. Por que no Brasil, Germaine e Carlos, nós trabalhamos sistemas, tentamos nos adequar aos processos para depois pensar em infraestrutura? Qual é a tua visão em relação a isso, Carlos? Eu acho que remete muito àquela questão que eu citei no bloco anterior do imediatismo. Infraestrutura é muito mais difícil e requer mais investimentos. Por exemplo, no governo federal, você tem uma dificuldade muito grande de contratação. Tá? Em virtude da Lei 8666, os engessamentos que a gente já conhece. Exatamente. Você coloca uma licitação na rua, mesmo estando tudo certo, você tem diversos questionamentos. E é muito difícil, às vezes, você rebater. Você que está do lado da gestão fica refém da lei. Você tem que seguir a lei. Você não tem outra alternativa. Então, a questão do sistema, você geralmente tem uma equipe desenvolvendo, já está contratada, já tem o seu pessoal, seja da casa ou terceiro, fica mais fácil você desenvolver um sistema. A infraestrutura, obrigatoriamente, você tem que contratar. Você não tem como fugir disso, entendeu? Eu acho que essa questão é o que complica. Germaine, como é que a gente vai se comportar aí para os próximos 10 anos no futuro dos portos, né? Não só no Porto de Santos, mas também nos portos do país, em virtude de todo esse engessamento, né? A gente sabe, a gente é da área de tecnologia também, estou falando com dois especialistas e eu também tenho um pouquinho de conhecimento nesse sentido. A gente sabe que é fundamental para qualquer tipo de planejamento você primeiro tratar das questões de infraestrutura, definir os seus processos e depois dos teus processos definidos é que você faz aí uma convergência de aderência do sistema que você vai implementar. A gente percebe que aqui no país é um pouco diferente. A gente contrata o sistema, tenta definir o processo com dificuldades em infraestrutura e muitas vezes a gente acaba culpando talvez a iniciativa pública ou a iniciativa privada por ter esses tipos de situações. Qual é a tua visão, Germaine? Como é que a gente consegue resolver isso aí para os próximos 10 anos? Sei que são perguntas difíceis, mas talvez você tenha aí uma visão de solução dentro desse processo. Bom, primeiro, eu acredito muito no Brasil, acho que o brasileiro é muito criativo, né? Então ele consegue bypassar esses problemas. Agora, o que dá para ver muito aqui, culturalmente, nós temos um problema cultural. Por quê? Você mexer em você mexer em processo para depois criar alguma coisa significa planejar, e o brasileiro não tem esse viés de planejamento. Então, muitas vezes, por exemplo, ele compra um aplicativo porque ele está tentando trazer um know-how para dentro da empresa para modificar os processos dele. É o que é uma visão, de certa maneira, errônea. Tá? Muitas vezes você pode até trazer um know-how, mas você primeiro tem que criticar a sua estrutura interna. Não adianta você tentar colocar em cima de algo que não está funcionando muito bem, você colocar uma capa sistêmica e depois tentar ajustar. Isso normalmente dá errado. Tá? Que a gente chama de aderência, né? Eu pego todos os processos que a gente tem, avalio o regramento dos sistemas que vão ser contratados e vejo a aderência que existe em relação a isso. Exatamente. Na realidade, você deveria primeiro fazer uma lição de casa para efetivamente depois sistematizar. O que muitas vezes acontece é que não existe tempo para isso, tá? E não existe a cultura e não existe o tempo. Então, muitas vezes, para resolver um problema como essa questão do Portolog,
o que de certa maneira ele é necessário, ele seria uma ferramenta a ser desenvolvida, mas ele foi antecipado por um estrangulamento em toda a estrutura física. Então, em função do congestionamento que a gente tinha que ter um ferramental enquanto eu não tenho a estrutura para poder sobreviver. E aí vem o Portolog, tá? Nesses casos, eu vou até dizer o seguinte, o sistema, ele vem para tentar bypassar um problema de infraestrutura por problemas ou falta de investimento na infraestrutura. Então, o sistema, ele não deixa de ser, graças a Deus, um fôlego aí no meio do caminho, tá? O problema é que, normalmente, ele vem para ser implementado numa estrutura deficiente, aí depois essa estrutura, eventualmente, ela é melhorada e o sistema teria que acompanhar isso, ou seja, eu teria que ter uma nova versão sobre novos parâmetros. Que é a questão evolutiva. Que é a questão evolutiva. E aí você esbarra no que o Carlos falou em relação à questão de contratação, que você não tem agilidade para contratação e muitas vezes isso acaba gerando um engessamento muito grande. Não faz sentido? E um retrabalho, um desperdício, na realidade é um retrabalho, um desperdício, muitas vezes isso acaba travancando no futuro, acaba travancando até as operações. Então eu acho que assim, por isso que eu volto naquela questão da gente ter talvez um projeto macro integrando todo mundo e tendo todas essas visões de infraestrutura e de sistemas e de processos para que a gente tenha um balanceamento. Porque na realidade eu até vou dizer, quem nasceu primeiro, talvez até sistemas ajude a infraestrutura e aos processos, e vice-versa. Na realidade, é um balanceamento entre esses três. O que se busca é um balanço entre esses três que funcionem de forma harmônica, tá? Então, é aí que eu vejo a questão da gente ter, talvez, um organismo, digamos, isento, intermediário, que venha a facilitar esse desenho. Carlos, talvez esse organismo seja aí a municipalização dos portos? Você acredita que talvez a gente consiga, em algum momento, ter aí a municipalização? Quando eu falo em municipalização, é trazer o processo consultivo e deliberativo para os portos do Brasil, ou seja, o Porto de Santos tratar os problemas de Santos, o Porto de Vitória tratar os problemas de Vitória e outros portos individuais tratarem os seus problemas, até porque os problemas são diferentes, e deixar para o governo federal o regramento, esse plano diretor que a Germaine vem mencionando agora. Você acha que isso faz sentido ou o modelo que nós temos hoje atualmente é um modelo adequado para as operações? Eu acho que as atividades do porto, de qualquer porto, influem diretamente na cidade. Se você pegar a cidade de Santos, 66% ou até um pouco mais do que a cidade arrecada vem do porto. 70%. 70%. Chegou a 72% já no volume de arrecadação. É um número significativo. É muito alto. E isso diretamente. Aí tem o indireto, que são tudo que orbita ao redor do porto. Então, é uma questão para se pensar. É uma questão para ser levada a séria, porque tem um impacto muito grande na cidade. Não tenho dúvida, e muitas vezes eu acabo me fazendo também essa pergunta, né? Eu não sei se o porto tem uma cidade ou se uma cidade, ou a nossa cidade tem um porto. E essa é uma resposta que a gente precisa ter. A gente falou aí muito em relação à questão dos sistemas e de investimentos, e a gente vem acompanhando também que a Codesp vem fazendo estudos, Carlos, para a implementação de drones no Porto de Santos. O que isso vai contribuir aí com o processo de operação e fiscalização no Porto de Santos, Carlos? Isso é uma questão muito interessante. Eu fui superintendente antes de ser diretor e eu levantei essa questão. Superintendente de TI. De TI, exatamente. Já vem da área também, está no DNA. Que está abaixo da diretoria que eu ocupo agora. São duas superintendências, de operações e de TI. Tecnologia da informação. Isso. E a gente fez esse estudo mediante três situações. Primeira, da fiscalização. Hoje o fiscal ele não entra dentro do navio para acompanhar o que está acontecendo, então ele tem essa visão do cais, ele não tem a visão do mar. O drone, pelos testes que nós fizemos, auxilia o fiscal. Ele vai servir como uma ferramenta a mais para o fiscal trabalhar. Tem a questão também da guarda portuária, que necessita fazer essa fiscalização, também utilizaria o drone, e o meio ambiente, o setor de meio ambiente. A gente tem no porto uma usina hidrelétrica. São 30 quilômetros de cabeamento entre a Codesp e Itatinga, a vila de Itatinga e Bertioga. É muito comum que a gente
tenha furto desses cabos. Sim. Então os drones servem como auxiliar, porque eu não tenho tempo de mandar uma pessoa da guarda portuária até o Linhão, que a gente chama de Linhão, de Itatinga, para resolver essa questão. O drone chega em 5 minutos. A gente fez o teste, 5 minutos eu consigo acompanhar. E essa tecnologia ela vai ser implementada, integrada junto à central de controle operacional hoje da Codesp? Exatamente, em tempo real. O que a gente planeja é contratar uma empresa, não comprar os equipamentos, porque eu teria, além de o fato de depois ficar com equipamentos obsoletos, teria que treinar um piloto, teria que ter todas as certificações que hoje são exigidas para que um drone opere. E isso no governo demoraria anos. Sim. Então o ideal é contratar um serviço. Para poder fazer esse tipo de situação. Germaine, contratar serviço é melhor do que contratar projetos? Não, você tem que contratar o projeto. Você tem que ter o projeto implementado, mas o meu questionamento nesse sentido é que muitas vezes, como o Carlos mencionou, a gente contrata o projeto e aí a gente tem uma barreira muito grande para dar continuidade nesses projetos em virtude de todos os regramentos. Talvez se nós tivermos aí a contratação dessa modalidade do serviço, né, ou seja, buscar especialistas no mercado que fiquem responsável aí pela modernização dos equipamentos, porque não é só a questão de operação, mas a modernização, e aí fazer o ente, aí, ou a autoridade portuária, fazer a fiscalização em virtude do resultado, talvez não seja mais produtivo para o Porto, Germaine? É assim, o projeto ele tem que existir, independe se você está contratando ou se o projeto é da própria Codesp. O que eu digo é o seguinte, você tem que ter o projeto até para saber todos os recursos que você pode utilizar com aquele serviço, tá? Então, assim, porque um dos grandes erros é você contratar os serviços isoladamente e você não ter, digamos, um projeto de poder utilizar esse serviço como um todo. Então, o projeto tem que existir, eu acho que cabe à autoridade portuária desenvolver esse projeto e contratar o serviço. O uso dos drones eu acho fundamental para garantir a segurança portuária. Então, eu vejo muito bem a questão dessa tecnologia. Até porque hoje a gente consegue fazer o processo de fiscalização em terra, né? Sim. Você consegue visualizar um lado da embarcação, um lado do navio. E muito dificilmente esse processo de fiscalização ele consegue ser feito em mar. E o drone ajuda a isso, né, Carlos? Ajuda, é fundamental. A gente está chegando ao final do nosso programa e toda vez eu me utilizo deste questionamento. Eu já fiz para a Germaine numa outra oportunidade e hoje eu vou fazer este questionamento para o Carlos Poço, que está presente aqui conosco. Carlos, quem é Carlos Poço? Carlos Poço é um otimista, eu acredito, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, eu acredito também no Brasil, como disse a Germaine. Nós somos um povo altamente criativo, talvez até pelas dificuldades, né, Germaine? Que nós enfrentamos, tem que ter uma saída e a gente consegue demonstrar resultados rapidamente. Às vezes tem essa questão do planejamento que a gente fala e o imediatismo faz muitas vezes que a gente consiga saídas que outras pessoas não pensariam. Então eu acredito muito no Brasil, sou um otimista e acredito que o Porto de Santos daqui 10 anos vai ser um dos portos mais modernos do mundo. Vou fazer uma pergunta para a Germaine. Germaine, continuamos sendo o país do futuro? Com certeza. Eu sou como ele, extremamente otimista. É a criatividade que faz com que a gente consiga avançar muito mais rápido do que outras nações, tá? Apesar dos pesares. Porto de Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, muitas empresas acabam não fazendo investimentos em capacitação profissional, acreditando que após este investimento, muitos dos seus profissionais possam deixar a empresa. Mas a verdadeira questão é, se não fizer os investimentos e eles continuarem na empresa, qual será o resultado? Porto de Negócios fica por aqui, um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e